Olá pessoal, meu nome é Paulo César Centelha, sou professor de agrometeorologia da Exalc USP e CTO da Agrimet. Estamos de volta com mais um encontro do ClimaCast, onde estaremos falando das condições meteorológicas, das condições de previsão do tempo e principalmente das condições agrometeorológicas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. O ClimaCast é uma iniciativa da Rede Técnica Cooperativa e também da Agrimet. Muito bem, pessoal, o que a gente tem visto nesse mês de dezembro para o Rio Grande do Sul já é a ocorrência aí de algumas chuvas bastante expressivas, né? A gente tem pelo estado aí uma variação, como vocês podem ver no mapa aqui do sistema Agrimax, uma variação aí da chuva já girando em torno aí de 50 a quase 200 milímetros em muitas regiões. Nas regiões de interesse aí, principalmente no Planalto, na região noroeste e centro, a gente vê aí um pouco menos de chuva, mas de qualquer forma, essas chuvas já ocorrendo melhoraram bastante a situação que vinha ocorrendo ao longo do mês de novembro. Se a gente falar em termos anuais, boa parte do estado já atingiu aí a média, né? A gente vê nesse segundo mapa chuvas aí variando entre 1.300 e 1.600 milímetros, o que já representa aí muito próximo da condição média. Mas o grande problema esse ano, como a gente bem sabe, foi a distribuição das chuvas e a gente pode observar isso principalmente a partir do mês de setembro, nessa figura onde a gente observa no mapa superior esquerdo a anomalia da precipitação. O que é a anomalia? É o quanto chove a mais ou a menos do que a média histórica, aqui no nosso caso, média de 40 anos. Então a gente já vê boa parte do Rio Grande do Sul com condições de anomalia negativa, como a gente já conversou no episódio anterior. A gente vê aí o mês de outubro muito crítico, a chuva bem abaixo do normal, principalmente na região noroeste. Depois, para o mês de novembro, também chuvas abaixo do normal. E até o momento, apesar das chuvas já estarem ocorrendo no estado, até o momento, nessa próxima figura do Brasil, né, mas a gente especificamente olhando para o Rio Grande do Sul, a gente ainda vê que as chuvas estão abaixo do que seria o normal para o mês todo. Isso é lógico porque nós estamos aqui no dia 15 e, portanto, a gente consegue enxergar que metade do mês a gente ainda não chegou no que seria o ideal, né, ou a média histórica. Bom, daqui para frente o que a gente tem a esperar são chuvas bastante variáveis. Vocês podem ver aí agora os gráficos da previsão que vem lá do Global Forecast System do NOAA. Em azul a gente vê as precipitações que já ocorreram ao longo do mês de novembro e início do mês de dezembro, e em vermelho a previsão para os próximos 30 dias. Então a gente observa aí que na região de São Luís Gonzaga, né, a expectativa de uma chuva muito boa, da ordem de 361 milímetros, mas mal distribuída ainda passando muito provavelmente por um período de veranico, que consequentemente pode vir a afetar as culturas, no caso a cultura da soja que está entrando no campo agora. Se a gente for para a região de Santa Rosa, a gente ainda no noroeste, né, a gente vê aí cerca de 446 milímetros, de novo uma chuva de volume muito expressivo, porém mal distribuída. A gente vê claramente aí um período de estiagem previsto, especialmente aí já entrando, finalizando o mês de dezembro, entrando no mês de janeiro. Seguindo em frente, passando para Campo Novo, um padrão muito parecido, com 440 milímetros previstos aí para os próximos 30 dias. Situação semelhante também em Sarandi, com 411 milímetros. Indo agora para a Água Santa, uma distribuição de chuvas um pouco melhor, mas acumulando também em torno de 410 milímetros. E aí a gente vai entrando já para a região noroeste centro, onde em Não Me Toque a gente já vê 365 milímetros, então veja que já é um padrão um pouco mais baixo de chuva, a distribuição muito parecida com o que a gente já observou para as outras regiões, mas já começa a haver uma diminuição no volume. A hora que a gente vai para Ibirubá, cerca de 284 milímetros nos próximos 30 dias. Panambi, 369. Então veja que é uma situação intermediária. E a partir do momento que a gente entra em Cruz Alta com 202 milímetros, isso já é uma situação
que começa a preocupar bastante, porque isso representa e não representa para os próximos 30 dias basicamente tudo que as plantas precisam para evapotranspirar, tá? Quando a gente vai para Tupanciretã, 199 milímetros, já um volume menor. Vejam que a grande maioria dos eventos de chuva mais concentrado agora no final de dezembro, mas depois a grande maioria dos eventos de chuva com volumes abaixo de 10 milímetros durante vários dias, o que chama bastante atenção. Depois, para Júlio de Castilhos, 190 milímetros, e quando a gente começa a entrar na região centro-sul, aí que vem a preocupação maior, são precipitações de volume bastante baixo, com distribuição irregular. Então, somando 66 milímetros em São Cepé, Caçapava do Sul com 59 milímetros, Bagé com 31 milímetros apenas, e depois para Arroio Grande 37 milímetros. Então veja que esse é um quadro bem característico, né? Com chuvas mais, vamos dizer assim, volumosas entre o noroeste e a região do Planalto. Quando a gente vem para o noroeste centro, já começa a diminuir o volume de chuva, e quando a gente entra na centro-sul, realmente aí um prognóstico de chuvas não muito favorável para as culturas que estão entrando no campo agora. Veja que isso resulta numa disponibilidade de água bastante variável, né? Se a gente pegar esse primeiro mapa aqui da disponibilidade de água no solo, considerando uma K de 75 milímetros da situação que a gente se encontra hoje, dia 15, a gente vê uma condição muito favorável na região noroeste no Planalto. Na região noroeste centro já começa a ter níveis de armazenamento de água um pouquinho mais baixo, mas ainda numa condição bastante razoável para as culturas que já estão entrando no campo, e uma situação um pouco pior na região centro-sul, e aí um pouco mais preocupante. Mas a hora que a gente evolui no tempo em função dessa previsão que a gente apresentou para vocês, o que a gente observa é que começa a haver uma variação da disponibilidade de água no solo. Então veja, isso aqui é para o dia 15/12, aqui nós estamos no dia 25, ou melhor, 20/12, então já veja, aí já começa a secar na região sul do estado, uma condição ainda muito boa, né, no Planalto, centro, norte, noroeste, centro e noroeste, então a região centro-sul mais penalizada. Veja que a situação se agrava no dia 25, quando a gente chega no dia 31, uma situação bem grave lá no sul do estado, e uma situação ainda favorável na porção mais norte do estado. Quando a gente vai agora para o início já de janeiro, dia 5, veja a situação bastante crítica, né? Concordando com o que a gente viu ali na previsão de tempo. E a gente fecha aqui no dia 10 de janeiro, com o armazenamento já diminuindo também em direção ao Planalto e à região noroeste. Então veja que isso aqui gera uma preocupação muito grande. Veja que nós já passamos por uma situação bastante crítica na cultura do milho. Essa figura aqui expressa, em função apenas das condições climáticas, o que aconteceu nas grandes regiões aí, nas lavouras de milho. Então quebras variando aí da ordem de 50%, 48%, 55%. Na região noroeste, noroeste centro e Planalto, enquanto que na região centro-sul, ao contrário do que está prognosticado para a soja agora, a gente está vendo aí uma quebra um pouco menos acentuada, mas isso obviamente já impactou bastante os agricultores, né? Muita gente já recorrendo ao Proagro em função dessas quebras bastante expressivas. Então veja que isso aqui é uma média da região. Obviamente tem regiões que tiveram quebras muito mais acentuadas, talvez outras regiões com quebras um pouco mais amenas. E quando a gente pensa em termos do que vai acontecer daqui para frente com a cultura da soja, né, no sistema Agrimax nós temos os modelos, e esses modelos conseguem nos mostrar aí o que seria expectativa de produtividade daqui para frente, considerando o quê? Considerando os próximos 30 dias de previsão de tempo e também um cenário aí um pouco menos favorável daqui para frente em função do que a expectativa de um Laninha está nos trazendo. Então veja que as produtividades aqui estimadas, né, pegando esse cenário mais crítico, ou não tão crítico, né, vamos dizer assim, desfavorável, a gente observa nessa figura também do sistema Agrimax
em que as produtividades por região devem ficar em torno das 47 sacas, certo? Isso gerando um incremento em relação à safra passada, que foi realmente uma safra muito crítica. Foi um ano de El Niño com cara de neutralidade. Vocês sabem bem que a condição de neutralidade para o Rio Grande do Sul é tão ruim quanto a condição de Laninha. Então a gente está olhando aí para uma expectativa de incrementos de produtividade variáveis para a cultura da soja em relação à safra passada. Porém, essa estimativa mostra aí uma variação de 5 a 10 sacas abaixo do que a média. Porém, se isso se confirmar, obviamente isso é uma previsão, né? Mas se isso se confirmar, a vantagem é que esses valores, principalmente na região noroeste, na região noroeste-centro e no Planalto, está acima do custo de produção, enquanto que no centro-sul já está muito próximo aí do que seria o custo de produção, obviamente diminuindo a margem do agricultor. Bom, o que a gente espera daqui para frente? Bom, o que a gente continua vendo, como mostra a figura aqui do NOAA, né, que mostra a anomalia da temperatura da superfície no mar no Pacífico Equatorial, a gente continua vendo a formação do Laninha. Obviamente, existe uma probabilidade muito grande desse evento se confirmar. Então, toda essa área mais azul indica o quê? Que a água está na superfície do mar mais fria do que a média. E isso caracteriza Laninha sempre que esse resfriamento estiver abaixo de menos meio grau. Então, vejam que a gente está com uma característica de Laninha muito bem formada, porém, essa Laninha está com uma cara um pouco diferente, porque esse pico de resfriamento ele não está próximo à América do Sul. Veja que ele está mais concentrado para o meio do oceano. Então isso muda um pouco as consequências e associado a isso o fato do Atlântico Sul estar mais quente, então vocês observam aí na costa leste do Brasil aí, ou da América do Sul, vocês observam um amarelo para um laranja vermelho, indicando que a água do Atlântico está mais quente. E isso proporciona uma injeção de vapor para o continente, o que pode mudar um pouco esse quadro, quer dizer, essa expectativa de um Laninha muito intenso, com características ou consequências bem características. Mas é óbvio, a gente tem que usar e consultar as previsões climáticas. Então, nessa próxima figura, o que a gente vê aí são 6 previsões climáticas diferentes para o trimestre dezembro, janeiro, fevereiro. E o que a gente pode observar é que a grande maioria dessas previsões, então a gente está constando 6, 4 delas estão indicando realmente o cenário de chuvas abaixo do normal nesse trimestre para a região sul, para o estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente para a região centro-sul. Então isso gerando aí realmente uma expectativa que concorda com o que a gente viu em termos da previsão, apesar da previsão ser para os próximos 30 dias. Mas de qualquer forma, isso exige muita atenção dos agricultores, no sentido de que períodos, né, de pouca chuva ou de dificuldade em termos de disponibilidade hídrica para a cultura da soja, eles vão surgir. Então, muito importante manter a palhada no solo, né? Trabalhar aí com materiais genéticos. Eu sei que o plantio já está terminando, mas espero que vocês tenham trabalhado com materiais genéticos mais tolerantes à seca e também tentar trabalhar a nível aí de adubação foliar ou aplicação de outros bioestimulantes que talvez proporcionem aí uma melhor resiliência da cultura às condições de seca. Então era isso que a gente tinha para apresentar para hoje. Eu espero que essas informações sejam úteis para vocês e a gente se encontra daqui a 2 semanas no nosso próximo ClimaCast. Até lá!